E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Aqui é uma venda, né? Não vou ficar perdendo muito tempo na análise não, mas é uma venda, tem uma região aqui no passado, acredito que não vá ser problema para segurar o preço, porque o movimento em si é o famoso movimento aqui que eu explico para vocês, ó, rompeu, fez o movimento, continuou, é 1, 2, 3 aqui na região. Então, já vou fazendo minha entradinha aqui, minha primeira entrada. Você que está chegando aqui no canal, que é novo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Você é bem-vindo. Aqui você vai aprender realmente análise gráfica. Você vai aprender realmente como se faz uma análise correta no gráfico, como utilizar a ação do preço na região dentro de um contexto lógico para você entender o movimento. Ó, tá lá, entrada perfeita. Falei que não ia ficar perdendo muito tempo nessa análise, por quê? A análise está aqui, ó, tá? O movimento rompeu, continuou, entrei na tendência, não requer nem muita habilidade ou conhecimento técnico. É claro que você precisa ter contexto gráfico, entendimento gráfico do que está acontecendo. Todas as vezes que você vai fazer uma análise no gráfico, você tem que partir de um contexto, né? Ontem mesmo estava dando aula particular para um aluno, estava falando para ele, tudo tem um contexto no gráfico, você tem que primeiro entender dentro das lógicas da técnica e a racionalidade das técnicas da análise gráfica, o que está acontecendo no gráfico para você fazer esse movimento. Então, uma outra coisa que você pode estudar, e eu deixo inteiramente grátis, é este book, que são 36 páginas aqui de estudos para você estudar padrão de vela, padrão de entrada, gatilho de entrada nas operações. Então você pode baixar aí no meu canal do Telegram. O canal do Telegram é o ícone do Telegram que está no banner do canal, ou aí no link abaixo da aula. Cuidado com perfis falsos, entre sempre aqui no canal, nos links oficiais. Você vai vir em mensagem fixada, vai clicar aqui, ó, e vai fazer o download, tá? Dentro do meu canal do Telegram, o que você encontra? Resultados dos alunos. Olha aqui como o Cássio, bom dia, aqui é o Cássio novamente, agora virou rotina. Depois de revisões no treinamento, Hunter, seguindo a disciplina, seus ensinamentos, as entradas estão simples. Só esperar a melhor região, o gráfico fazer e mostrar o que ele vai fazer. Tá lá, meta de hoje batida. E agora continuar estudando, né? A análise gráfica é vida. Deus abençoe você e sua família. Então aqui ó, o Cássio nos deixa o exemplo, altamente lucrativo. Outro aluno aqui, ó, 7-0. Pode postar se quiser. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar sua sabedoria com a gente. Aluno batendo meta, 7-0, tranquilamente, na última semana do ano. Aluno batendo meta fazendo saque. Aluno aqui, ó, 18-0 com entradas baixas, obtendo lucros baixos, porque última semana do ano, né? Tem que trabalhar um pouquinho com mão baixa. Cristiane aqui também mandando resultados. A Newton aqui, ó, 8-2 e assim por diante. Inclusive as aulas aqui do YouTube. Então, você pode estar aqui também dentro do canal do Telegram, crescendo juntamente com os alunos, vendo e pegando as dicas dos alunos aqui, o que eles passam, o que eles fazem, e acompanhando as aulas do YouTube. Caso você tenha alguma outra dúvida e queira tirar alguma outra dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim no meu Instagram. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, tá? Aqui no link, na bio também, você vai encontrar meu WhatsApp. Além do meu WhatsApp aqui tem a página de aquisição do treinamento. Caso você queira aprender realmente como funciona, parar de entregar dinheiro do mercado, parar de quebrar capital e realmente aprender análise gráfica, assim como esses alunos têm aprendido e têm batido meta todos os dias, você será bem-vindo, tá? O acesso é vitalício e o tira dúvidas é direto comigo. Então vamos lá para o gráfico, vamos ver o que o gráfico está nos oferecendo. Então eu fiz a minha primeira entradinha no EURUSD aqui, ó, continuando tendência, dentro de um padrão de continuidade. Ó, o par de moeda foi lá para o final. Vamos seguir o contrário então, se o EURUSD foi aqui para o final, vamos subir. GBP-USD, vamos ver o que o GBP-USD tem a nos oferecer.
Ó, chegou nessa região que pode fazer uma correção aqui, porque está travando o preço, ó. O preço já travou aqui, já travou nessa região, ele pode travar aqui também. A tendência, ela mostra que se ela saiu de uma região lá de cima, de topo, ela mostra que ela está buscando um fundo. Mas esse fundo que ela está mostrando, ela pode muito bem fazer correções. Inclusive, ó, ela chegou na máxima da região aqui, vou entrar com 2 taxas. Aqui ela fez uma região de consolidação, ó, que foi onde eu entrei com a minha primeira taxa, e aqui eu entrei com a minha segunda taxa. Por mais que ela está com uma tendência de baixa, quando ela chega nessa região, ela encontra muito empecilho. Quando a tendência veio romper essa região, ela travou. Ela travou com o preço aqui. Para ela romper toda essa região e sair buscando fundo, é muito difícil também. Então ela praticamente vai travar aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Eu tive que entrar com mais 2 taxas, porque eu não queria receber o loss aqui nessa região, porque essa era a melhor região de correção. Essa é a melhor região de correção, tá vendo? Ela não parou nessa região e veio onde? Veio buscar no fundo dessa caixa aqui, ó, dessa consolidação. E aí foi onde eu entrei com 2 taxas para corrigir essa minha entrada. Corrigir em que sentido? Entender que se eu tenho uma região aqui, a gente tem que entender qual é a melhor região. Eu não entrei com padrão de vela aqui, eu entrei com risco de entrada no fechamento do candle. Então, além da correção nessa região, o gráfico poderia muito bem vir buscar máximo. Então eu sei o que o gráfico poderia fazer. Por isso que é interessante você entender as técnicas, compreender os movimentos da análise gráfica. Quanto mais você treinar, observar, testar, quanto mais você fazer aquele movimento de forma repetida, como rotina na sua vida, quanto mais você aplicar uma atenção apropriada às técnicas que a análise gráfica te apresenta, você vai crescer em conhecimento. Por exemplo, a ação do preço me mostra que essa região aqui é uma excelente região para ser feita uma correção. Só que quando o preço chegou aqui, sem deixar um padrão de candle, eu coloquei em risco minha entrada, né? Corrigindo esta tendência aqui. Ele continuou o preço e foi fazer o quê? Foi buscar justamente a máxima da região. Agora, para o preço sair rompendo essa região e buscar aqui, ele precisa demonstrar uma tendência muito forte. E não é o que está acontecendo. A tendência ela já chegou aqui, ó, quebrando o movimento. Ela já chegou quebrando a força, o fluxo do movimento. Como aqui, ó, dá uma olhada, ó. Ela chega quebrando o fluxo. Vem em movimento, chega quebrando o fluxo. Então, se você conseguir prestar atenção nesses detalhes e entender o movimento, você vai entender o que o gráfico está fazendo. Dá uma olhada do movimento. Foi certo ou não essa minha entrada aqui que eu fiz? Por que eu entrei com mais taxas? Olha só o que o gráfico fez. Se a gente traçar a perspectiva das marcações de suporte e resistência aqui, você vai entender, ó, que tem região de 100% e tem região aqui, ó, de 50%. Essa é a minha região de 50%. Então o gráfico trabalha nessas regiões. A ação do preço, que é o Price Action, com a ação do preço, eu consegui entender qual a melhor oportunidade de entrada em suporte e resistência ou em continuidade de tendência, fazendo com que o preço me mostre aquilo que o gráfico espelha. Então, se o preço me mostra um movimento lógico, onde eu possa fazer uma entrada, seja de compra ou de venda, o preço demonstrando isso para mim, eu vou fazer valer a minha entrada, porque eu vou encaixar então o contexto do gráfico dentro dessa movimentação de tendência, juntamente com a região que ele me mostra e um padrão de vela ali. Quiçá, quem gosta de usar e sabe usar, o filtro chamado volume financeiro, que vai nos mostrar muito a respeito do que está acontecendo no gráfico. Vamos lá para um outro ativo então? Eu vim de baixo para cima, né? Euro-USD, GBP-USD, agora Euro-GBP. Vamos lá para o Euro-GBP. Olha o Euro-GBP chegando numa região. Pode ser uma exaustão, Cadu? Pode ser uma exaustão.
Vou fazer uma entrada de risco novamente, entrada de risco ali em movimento de exaustão. Por que entrada de risco, Cadu, você fala? Porque não houve um padrão de vela específico para fazer a entrada. Eu entrei no risco do fechamento. São formas de entrada. Ontem mesmo eu estava ensinando isso, né, para esse aluno de forma particular. O trade em si ele surgiu na Ásia. O Marubozu, por exemplo, esse candle cheio aqui, ele faz menção a um grão de arroz. Então os japoneses criaram toda uma dinâmica, né, sobre os candles, sobre os gráficos. A Ásia em si, isso há 130 anos atrás, né, com todas as teorias, com todas as performances dos candles que a gente pode interpretar na movimentação. Só que depois da escola asiática, veio a escola europeia, a escola americana, e a escola americana tá lá, ó, entrada perfeita. A escola americana nos ensina sobre o risco de entrada e a confirmação de entrada. Qual seria o risco da confirmação? Justamente eu entrar no movimento, no fechamento, sem um padrão de vela. Aí você me fala assim, Cadu, mas fez um candle aqui, ó, fez um martelo. Você vai falar assim para mim, Cadu, fez um martelo aqui. Fez um martelo. Isso aqui não é um martelo, tá? Eu sinto lhe informar, mas isso aqui não é um martelo. O martelo ele tem que ter o tails pelo menos 3 vezes maior que o corpo. O que é o tails? Eu não sei se você, quando criança, assistia o desenho dos Sobrinhos do Tio Patinhas, tinha os DuckTales. Por que DuckTales? Faz referência à cauda dos patos, né? Na questão do desenho, mas tails significa cauda. Então, qual é a cauda aqui do martelo? Ó, esse aqui já está mais próximo ao martelo. Qual é a técnica do martelo? A técnica do martelo é que o bottom, né, ou o corpo, seja pelo menos 3 vezes menor do que a cauda. Então, isso é um martelo. Ele tem que ter pelo menos essa medida aqui, ó, exemplificado pelo menos 1, 2, 3 vezes para ele ser um martelo realmente de força. Só que esse martelo aqui ainda é um martelo de alta. Além disso, ó, ele é um martelo de alta e não é um martelo. Dá uma olhada, por quê? Porque o corpo dele simplesmente dá o pavio que está aqui. Então não é um martelo. Ele não é um martelo. Ele é um candle como esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não é um martelo. É um candle como esse que mostra que está entrando pressão na região, que tem vendedor querendo vender, porém a tendência não terminou. Tanto é que a tendência aqui vai até o fechamento dele. Então qual era o meu risco aqui? Justamente do candle, né, deste padrão de candle, fechar a região para depois haver a correção. Então, por isso que, de acordo com a escola americana, e é a que eu mais gosto de utilizar, essa aqui é uma entrada de risco. Por quê? Porque eu sei que está numa região de resistência, eu sei que essa região pode vir até aqui em cima, então é uma região. Eu sei que o candle mostrou fraqueza, mas ao mesmo tempo não me deu padrão, e mesmo assim, utilizando o filtro do volume, eu entro. Mesmo assim, eu entro com risco ainda, porque não há um fechamento de padrão de vela. Conseguiu entender? Por isso a entrada de risco. Então olha que interessante, ó. Aqui eu fiz uma entrada de risco, aqui eu fiz a entrada sabendo do movimento. O gráfico não segurou, foi um pouco abaixo, peguei na extremidade da região, consertei meu trade, não acertei o loss e olha que movimento perfeito. E aqui eu fiz uma entrada de continuidade de tendência. Então, você viu quantas formas de operar eu apliquei no gráfico? Você viu que foi praticamente 3 operacionais diferentes. Então, muitos de vocês, o que acontece? Vocês querem descobrir um operacional, o santo grau. Você quer, qual é o melhor operacional? Qual é a mágica do operacional? Gente, se você quer ter técnica e habilidade para operar, você tem que entender o gráfico. Você tem que saber o gráfico, tem que compreender o gráfico, saber analisar o gráfico de forma correta, simples, com price action, para aplicar o padrão de vela como gatilho de entrada. Porque aqui, ó, o operacional foi de tendência.
Aqui o operacional foi fechamento em região, foi buscar máxima, fui lá e entrei novamente. Aqui foi uma entrada de risco em região de resistência, ou seja, você percebeu que são entradas diferentes? São movimentos diferentes? E como eu consigo isso? Porque eu sei ler o gráfico. A leitura de gráfico aplicada ao price action te dá um padrão de vela de entrada, te dá um gatilho de entrada. Então, você fazendo essa leitura do gráfico, qual é a leitura do gráfico? Qual é o suporte? Qual é a resistência perfeita ali na região? Qual é o melhor suporte e resistência na região? Qual é o topo e o fundo que traz desequilíbrio no movimento? Como o preço está chegando na região? Qual é a ação do preço nessa região? Fiz toda a leitura do contexto. Perdão. Sei como que o gráfico está trabalhando. A leitura está feita. Entendi qual é o contexto que o gráfico está trabalhando. Entendi qual é a região que o gráfico está trabalhando. Entendi como as tendências estão trabalhando. Então vou esperar a confirmação da entrada. Posso fazer com confirmação ou sem confirmação. Então a leitura do gráfico para aplicar o price action com padrão de vela sendo gatilho de entrada ou aplicando ali o gatilho de entrada de suporte e resistência traz muito mais assertividade. Só que tudo isso é um conjunto, é um contexto. Nada trabalha separado. Tudo isso tem que ser trabalhado de forma separada, juntando como uma peça de quebra-cabeça. Tá bom? Compreendeu? Eu não quero me estender, né? Nós estamos na última semana do mês, fazendo trades mais tranquilos, mais calmos, procurando bater as metas aqui da sessão da aula e mostrando para você que não importa se é mercado aberto, se é mercado fechado, se é final de ano, quem tem técnica e sabe operar, sabe o que faz diante do gráfico. Então se você quer ter esse conhecimento, se aprofundar, mas muito, aqui no YouTube eu só dou dicas, a se aprofundar mesmo no conteúdo, ter conhecimento técnico para saber o que está fazendo no gráfico e depender só de você mesmo, não depender de muleta de robôs, de salas de sinais, que é o que mais as pessoas me procuram e falam a respeito. Para com isso. É uma perda de tempo. Aprende a analisar o gráfico. Você é capaz de tirar dinheiro desse mercado simplesmente pelo conhecimento que você terá a partir dos estudos, tá? Então, se você quer realmente ser essa pessoa que sabe e ter acesso vitalício ao treinamento, vem para o treinamento. Você vai tira dúvidas direto comigo, onde eu vou te ajudar a sanar as dúvidas caso você venha a ter durante o treinamento, tá bom? Aproveite então essa super promoção. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelos links abaixo aí ou pelo banner do canal, nos ícones que estão descritos aí no banner do canal do YouTube. Tá joia? Eu te vejo amanhã então, num próximo trade, te vejo amanhã numa próxima aula. Fica com Deus, não esquece de deixar aquele like, não esquece de deixar um comentário para ajudar o canal. Deus abençoe. Fui.